Apresento a você uma entrevista inédita com o Brizola. Foi veiculada pela TV Educativa do Rio Grande do Sul em 11 de junho de 1999, às 8 horas da noite. Com uma duração de um pouco mais de 2 horas, dividi em 3 partes. Vale a pena ver tudo, é muito bom. São relatos dos bastidores de quem fez uma boa política. Segue a primeira parte, aproveite. Muito boa noite. Hoje, no Frente a Frente, um gaúcho de Carazinho. Ele ainda estava no colo da mãe quando seu pai, um pequeno agricultor, foi degolado por ter dado apoio aos maragatos na Revolução de 23. Para sobreviver, foi engraxate, jornaleiro, carregador de mala, operário, assessorista, jardineiro da prefeitura, até conseguir o diploma de técnico rural e depois o de engenheiro civil pela Universidade do Rio Grande do Sul. Mas o que ele sempre foi e continua sendo, político. Foi secretário estadual de obras no governo Ernesto Dornelles, prefeito de Porto Alegre, deputado, governador do Rio Grande do Sul, deputado federal pelo Rio de Janeiro, governador 2 vezes pelo Rio de Janeiro. Casou com Dona Neuza, irmã de Jango, fazendeiro vizinho e afilhado de Getúlio Vargas, e que também foi presidente da República exatamente por causa do apoio dele, o nosso entrevistado de hoje. Com a deposição do cunhado João Goulart, em 64, teve que pagar um longo exílio no Uruguai e depois nos Estados Unidos, para só voltar em 1979. Nosso entrevistado de hoje é Leonel de Moura Brizola. Para entrevistá-lo estão conosco os jornalistas João Souza, João Avelini, o jornalista João Souza, também está conosco o jornalista Jefferson Barros e o nosso companheiro jornalista Carlos Bastos. E a nossa proposta, governador, é de que a primeira parte dessa nossa entrevista se concentre no papel de Brizola na formação da história contemporânea do país, para depois abordarmos questões da conjuntura política atual no país, no Estado e a própria conjuntura internacional. Boa noite, governador Brizola. A história está lhe compreendendo, governador? Em primeiro lugar, o meu boa noite, e eu gostaria de expressar a satisfação e a honra que tenho de estar aqui sendo entrevistado por esse grupo seleto de jornalistas do meu estado natal. Tendo como centro de ataque aí, como vocês estão vendo, o jornalista Canali, que é uma das expressões do jornalismo brasileiro, um homem de extraordinária trajetória e sobretudo caracterizado pela sua honestidade profissional. Nunca ouvi durante esses anos todos alguém queixar-se de que este nosso conterrâneo tivesse tido um deslize, uma desonestidade profissional com quem quer que seja. De modo que eu me sinto aqui nada mais do que obrigação, muito feliz por estar aqui no nosso Rio Grande, conversarmos amplamente e darmos aqui uma contribuição, prestarmos aqui um serviço, né, bem informando o nosso povo. Vou à resposta que me pediu. Eu, a esta altura da minha vida, olho todo esse passado do qual eu participei, e não é pequeno. Sabe que, a rigor, eu me sinto um tanto quanto frustrado, embora me orgulhe da minha trajetória, do que me foi possível, considerando de onde eu vim, como você há pouco se referiu. Mas eu sempre pensei que nós iríamos avançar mais, avançar como nós sempre imaginamos. E, ao contrário, em tantas questões nós regredimos. Então, eu não me sinto, a essa altura da minha vida, um brasileiro, ainda que possa dizer até realizado do seu ponto de vista pessoal, eu não me sinto um brasileiro feliz. Eu ando realmente muito infeliz com a situação a que chegou o nosso país. Embora pleno de esperança, eu acredito no amanhã.
eu acredito numa mudança. Governador, o senhor ascendeu ao governo do Estado em 1958 e vinha com o propósito, os fatos revelaram que esses propósitos eram verdadeiros, no sentido de mudanças radicais. Encampou os serviços telefônicos, energia elétrica, criou a Caixa Econômica Federal, estadual e reformas exitosas de reforma agrária. Educação. Educação, as famosas escolinhas do Brizola. 5.902. Eu mesmo fiz uma reportagem sobre isso uma vez. E, por causa disso, o mundo se abateu em cima do senhor. Parecia uma tempestade no Rio Grande do Sul. Parecia que o mundo vinha abaixo e que um assassino tinha assumido a governança do Estado. Uma pessoa desqualificada. Muito bem. Os fatos revelaram que o voto dado ao senhor pelos rio-grandenses valeu. Mas hoje, esse seu governo, que foi um marco na nossa história do Rio Grande do Sul, hoje acontece o seguinte, vindo um pouco do passado para o presente, para conjugar as duas coisas, hoje acontece aqui no Estado um governo que ascendeu à governança estadual, um governo que representa um salto qualitativo na nossa história também, um governo que tem 2 secretários do seu partido junto com ele, trabalhando e governando junto. Em cima desse governo também se abate um temporal. Nós gostaríamos que o senhor, como personagem da história e como um cidadão que tem a obrigação de transmitir às gerações presentes a nossa história recente, nos diga alguma coisa sobre como é que foi aquele seu governo, principalmente naqueles primeiros dias, quando tudo isso aconteceu. Veja o seguinte, aquele período foi um período muito rico, mas não foi consequência de uma elaboração prévia, de um planejamento. É verdade que eu atuei como secretário de Estado, como deputado. Era um idealista, no sentido de que acreditava que com dedicação e trabalho nós íamos avançar. Fui prefeito de Porto Alegre também com essa mesma visão. E confesso que cometi uns quantos erros, porque, no fundo, eu atuava em função desse idealismo apenas. O meu conhecimento do mundo e da realidade era muito limitado. Eu estava animado, era por um otimismo cego, no sentido de que a minha impressão é que, levantando de madrugada, como eu, acendendo as luzes da Prefeitura, da Secretaria de Obras Públicas, antes de clarear o dia, trabalhando intensamente, tratando de mover as pessoas, era o suficiente para que o país fosse mudando. Eu não tinha uma noção, não é, segura em relação às mudanças. Mas eu trazia uma noção em relação do que convinha à população, o que era o seu direito. E fazer uns discursos no curso da campanha ingênuos. Por exemplo, o meu grande estandarte, a minha bandeira, viu? O meu slogan era esse: educação popular e desenvolvimento econômico. Ora, isso é o óbvio. Mas eu buscava, compreendeu, aqueles objetivos. Falava com grande entusiasmo, grande energia, na busca, né, de realizar, né, um programa de educação popular, quer dizer, para os pobres, para, né, as famílias que não tinham condições de educar os seus filhos, que não tinham escolas, os excluídos praticamente. E em matéria de desenvolvimento, para criar ocupações, fontes de trabalho, desenvolver a economia, para que houvesse prosperidade geral. Bom, então os nossos discursos
durante a campanha, era esta pregação, e afirmávamos assim: olhe, nós vamos trabalhar, jogar o melhor que tem o governo, os recursos, a ação do poder público, em benefício dos pequenos e médios. Ou seja, do pequeno e do médio agricultor, do pequeno e do médio comerciante, do pequeno e do médio industrial. E isto porque os grandes, compreendeu? Eles fazem por eles mesmos. Quer dizer, toda uma lógica, não é verdade, do óbvio, entendeu? Que a rigor não era uma visão, não é verdade, que desse firmeza e segurança para um programa. Agora, tudo impregnado de uma grande sinceridade. Eu não estava ali perseguindo vantagens pessoais, não queria enriquecer, nem admitia que alguém que estivesse comigo quisesse enriquecer, não é? Através dos negócios, do poder público, do jogo de influência. Eu sentia uma formação moral que fui adquirindo na convivência, na verdade, que eu tive a ocasião de participar. Então havia uma sinceridade, né, muito profunda em tudo aquilo. E sabe que foi essa sinceridade que me ensinou. Porque um governante, se ele é sincero, trabalhador, honesto, ele vai logo identificar onde é que estão as dificuldades, onde é que estão os obstáculos, onde é que estão os grupos de interesses que impede dele realizar o bem público. Isso eu fui me topando, compreendeu? Cheguei a um ponto que eu dizia, vem cá, alguma coisa está acontecendo. O povo gaúcho trabalha tanto, produz tanto. Onde vai essa riqueza? Quando houve essas encampações que você se referiu, perdão, Canário, eu digo sinceramente, não é porque era americana, era estrangeira. Olha, se fosse paulista, carioca, compreendeu? Pernambucana, se fosse gaúcha, igual eu ia em cima, porque era um obstáculo. Era um obstáculo para o desenvolvimento. Eles não queriam investir, não queriam produzir energia ou nos dar um sistema de comunicações telefônicas adequado, e eu fui em cima. Agora, quando eu fui em cima, só para concluir, que eu fui ver que eu toquei, compreendeu? Como se estivesse tocando no rabo de um animal feroz, compreendeu? Eu senti a mordida imediatamente. Aí eu fui aprendendo que, neste país, da maneira que era, sempre que você vai procurar reformar, vai alterar as estruturas que estão aí se dando, o que acontece? Tu toca em interesses de privilegiados daqui ou do exterior, principalmente interesses internacionais, ainda que não pareça. Isso foi um dos erros que o senhor, esse erro de avaliação, digamos? Não, eu não sabia. Mas foi um erro de avaliação na sua... Não, eu não sabia. Sinceramente, eu agi como um governante sincero, um governante... Se eu soubesse, eu ia fazer igual. Dá para dizer que o senhor foi se conscientizando? Claro, sim, senhor. Dá para afirmar. Eu fui me conscientizando. Porque na prefeitura, as dificuldades não eram tantas. Eu tinha muitas visões que vêm de lugares comuns, compreendeu como é? Que nós ouvimos ainda hoje, muitas afirmações, agora já mais modernizadas, compreendeu? Mas que eram afirmações que, a rigor, serviam para uma espécie de cultura a que nós tínhamos que nos submeter. Então, diz assim, trabalhando é que nós vamos resolver tudo. E eu fui verificar que não era só, não bastava trabalhar. Eu cheguei às conclusões as mais, compreendeu, surpreendentes.
Eu digo, que situação nos encontramos? Quanto mais trabalhamos, mais perdemos. E o pessoal, interessante, a opinião pública não compreendia muito isso, compreendeu? Mas eu fui avançando. Eu tinha um sistema de palestras pelo rádio, todas as sextas-feiras eu falava ali. Dizia, lá vem o lobisomem da sexta-feira. E eu falava 1 hora, 2 horas, 3 horas ali, e ia raciocinando com a população. Então, eu via, quanto mais trabalhávamos, mais produzíamos, mais perdíamos. Como é que pode isto? Compreendeu? Coisa que jamais ninguém levantava esses assuntos, compreendeu? O empresariado com seus lugares comuns, temos que trabalhar. E eu, convencido que sem educação nós não vamos fazer nada, porque era a minha vida, minha própria vida, lá estava meus parentes, a minha família, nesse Brasil profundo, compreendeu? Não tinha médico, não tinha escola. Eu fui alfabetizado pela minha mãe, que alfabetizou os filhos dela, do primeiro casamento, como num segundo casamento tinha mais 6, e ela alfabetizou tudo, compreendeu? Com 2 livrinhos ali, aprendemos a escrever um bilhete, como diziam, compreendeu? Então acontece que, sem educação, como podia ser, eu saí de lá, compreendeu? E fui ver que havia um outro mundo. Então, isso eu compreendi por mim mesmo, que a educação... E eu dele a fazer escolas. E eu me chocava com os interesses. Havia, por exemplo, um deputado do PSD, do Partido Conservador, que fazia discursos. Eu ainda estava lá na Assembleia e eu via aquilo. Não pode ser, tem razão, não tem razão. Depois eu, no governo, fui me defrontando com pessoas assim, e dizia, não pode ter escola na colônia, não. Muita escola aí no interior. Depois o que esse pessoal vai aprender ali, vai aprender aí alguma coisa e saem de lá, vão embora. Compreendeu? Vão embora e abandonam o interior. Quer dizer, numa visão completamente equivocada de tudo, não é verdade? Então, eu fiz um duro aprendizado no governo. Mas o senhor reconhece que o senhor comprou um inimigo por resto da vida ao ter tocado nas multinacionais, na ITT, na Bonanchel? Reconheço e vejo o seguinte. Quando eu tomei a decisão de encampar, primeiro a Companhia de Energia Elétrica, que se chamava Companhia de Energia Elétrica, mas depois eu fui ver que aquilo ali era uma subsidiária de toda uma estrutura internacional enorme. Era aqui no Brasil a American Foreign Power, e pertencia a Bund and Share. Daí veio o nome de Bund. Nós tínhamos aqui o Bund, porque era uma companhia chamada Bund and Share. Os bondes satélites entregavam, né? Então eu toquei naquilo ali, parece que eu toquei numa víbora que se voltou contra mim. Eu achei aquilo estranho, mas digo, vai lá, esse pessoal aí, interessa, sabe como é. Mas fui ver que a reação não correspondia à importância daquilo ali, entendeu? Que havia toda uma colocação desse problema que reagia em função de um princípio, que não era para ocorrer aquilo. Porque eu encampei, eu expropriei essa empresa aqui, não foi uma decisão isolada minha, compreendeu? A sociedade rio-grandense, por diversos ângulos, já estudava esse assunto aqui. Havia um homem aqui extraordinário, cuja presença na vida, do Rio Grande não foi suficientemente reconhecida, compreendeu? Que era um engenheiro chamado Noé de Freitas. Que grande figura. Eu hoje lamento não ter convivido mais com aquele homem, compreendeu? Ele conseguiu convencer o governador anterior, Walter Jobim, com o qual eu não tive maiores relações, porque eu era um simples estudante, deputado, que me elegia ali estadual, e ele era o governador, foi o primeiro governador do período da democratização. Ele foi que instituiu o chamado Plano de Eletrificação. Bom, e o Noé era o quadro que organizava aquele esforço para ele. Bom,
Então, o Noé estudou essa situação aqui, aos poucos, foi organizando comissões técnicas, na verdade. Na Assembleia, foi organizando também uma comissão. Nós organizamos uma comissão mais ampla para fazer o tombamento. Quando eu assumi o governo do Estado, eu já tinha atuado nesse assunto. Então, o que eu fiz, a primeira coisa, digo, bom, eu agora sou governante. Eu tenho o dever de chamar essa gente para conversar. Antes de assumir o governo do Estado, eu chamei o pessoal da Bondancer. E nós ofereci um churrasco para eles, assim, petit comité, né? Lá no Country Club. Eu digo, eles são estrangeiros, americanos, vão gostar de ir no Country Club. Ofereci um churrasco lá para eles. E o que eu achei estranho é que todos eles falavam espanhol e que vinham de Buenos Aires. Digo, por que os senhores vêm de Buenos Aires? Por lá, a sede da nossa companhia na América do Sul. Ah, bem de Buenos Aires. E por que não no Rio, São Paulo? Não, todas as companhias americanas têm sede essencialmente em Buenos Aires. E depois eu comecei a recordar que numa excursão que fizemos a Buenos Aires, realmente pude ver lá na periferia de Buenos Aires aquelas fábricas, compreendeu? De produtos que aqui nós estamos acostumados a consumir importados. Por exemplo, pasta Colinos, compreendeu? Sabonete Lever. Era tudo fabricado, compreendeu? Era tudo fabricado já em Buenos Aires. Era muito mais adiantada a situação em Buenos Aires, a presença de capitais estrangeiros. Eu achei estranho aquilo tudo. Então, a sede da Bondancer era Buenos Aires. Eles vieram aqui, conversamos, compreendeu? E eles, mas nós vamos estudar. Digo, olha, eu preciso de 1 milhão de quilowatts no Rio Grande do Sul. Nós temos tudo aqui para nos industrializar. Precisamos de uma indústria de substituição de importações para o consumo de uma enorme comunidade que tem algum poder aquisitivo. Então, nós precisamos, temos mão de obra, temos capitães da indústria, era na época do apogeu do Renner, compreendeu? Do Rossi, né? Do Brumber, compreendeu? Aquela quantidade de capitães de indústria, era o tempo do Berta, era uma gente extraordinária, tinha tudo aqui. Bom, eu fiz tudo para que eles fizessem investimentos. A cara dizendo que, olha, o contrato está terminado, mas nós queremos mais 50 anos. Aí podemos, mas não assumimos o compromisso de 1 milhão de quilowatts. Vamos fazendo aos poucos. Tudo era uma sucata. Nós já tínhamos até feito, viu? Por iniciativa desse governador Walter Jubim e do Noé de Freitas, umas pequenas usinas como essa de Salto que temos aqui, uma pequena usinazinha, compreendeu? Já tinha algumas linhas no interior ali, vinha até Canoas, compreendeu? Como é aí. Mas o filé mignon aqui estava na mão deles e nós estávamos entrando com energia, compreendeu? Para eles. Eles produziam energia com carvão. Eram umas caldeiras velhas que rebentavam todos os dias e nós abaixo de racionamento. Não tinha solução. Então eu assumi no dia 31 de janeiro e no dia 13 de maio eu estava encampando essa empresa. Compreendeu? E eu constatei a reação. A reação foi uma coisa que me surpreendeu. Me surpreendeu. A reação foi geral, né? Inclusive a imprensa. Sobre essa reação... A reação, a imprensa local, não. Aqui tinham 2 jornais naquela época, era o Correio do Povo, o Diário de Notícias e a Folha da Tarde. A princípio, me apoiaram, compreendeu? A reação maior foi em São Paulo e no Rio de Janeiro. Era o Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, e o Estadão, em São Paulo. Passei a ser considerado compreendeu? Logo em seguida, uma espécie de Fidel Castro. E ocorre o seguinte, que essa encampação que eu fiz aqui, essa expropriação, foi antes de que o Fidel Castro encampasse a primeira. Compreendeu? Porque o Fidel Castro tinha a posição do Fidel Castro, quando ele venceu a Revolução, era mais ou menos como essa do Tony Blair, aqui. Compreendeu? Compreendeu? Assim meio
pó de arroz, meio água com açúcar, compreendeu? Ele não assumiu o governo de Cuba imediatamente, ficou como chefe militar ali e tal, e um outro assumiu a presidência. E ele veio percorrer a América Latina. Esteve no Rio de Janeiro. Eu não estava lá. Quem o recebeu foi o Lacerda. E deu uma recepção a ele lá num determinado dia. E os deputados da Frente Nacionalista, onde estava o Neiva Moreira, foram lá a convite do Lacerda e todos curiosos para conhecer o Fidel Castro. Então, chegou um momento, o Lacerda veio com ele, diz, comandante, eu quero lhe apresentar agora os nossos radicais, compreendeu? Que querem, compreendeu? Expropriar tudo, querem estatizar tudo. Aqui está o grupo, era o Ferro Costa e fulano, o Max da Costa, e o Neiva estava ali. Então o Fidel se sentiu atraído por aquele grupo e sentou ali. Falou 1 hora com eles. Todo mundo lá, a recepção, ele falando com eles, dizendo, não, vocês estão enganados, compreendeu? Não tem nada disso, eu vou conviver muito bem com esse pessoal, nós já fui lá, já tem uma visita marcada em Washington, nós vamos nos entender. Meu problema todo são os campesinos, eu quero fazer a reforma agrária daquelas usinas de açúcar, porque aquilo é uma monstruosidade. Então, compreendeu? Vou fazer é isto, quanto mais nós vamos conviver muito bem. O que aconteceu com ele foi que ele tocou naquilo ali, e dali um pouquinho já os bancos reagiram, e não sei o que tem, ele expropriou os bancos e acabou expropriando tudo. Agora, nós tomamos a iniciativa à base de um outro critério, compreendeu? Era um critério, no meu pensamento, não era ideológico. Sim. Era puramente Ainda não havia do interesse do serviço público. Eu queria, era energia, compreendeu? Então, a propósito desse interesse. E eles mandaram pedir, Cuba, só para concluir, Cuba, naquela época, quando resolveu que tinha que expropriar, você sabe que eles mandaram aqui um cubano, um grupo de técnico cubano, para pedir o expediente nosso todo, como é que nós fizemos, compreendeu? E nós fornecemos para ele o Por isso que o Douglas Dylon, expropriação. por isso que o Douglas Dylon, que era o secretário de Tesouro na época que o senhor encampou a Bondencher, disse que o senhor era um mau exemplo para a América Latina. É possível. Porque o Fidel não tinha possível. feito essas coisas ainda. É possível, mas houve, realmente, a reação foi na telefônica. Desculpe, companheiro. Quando o senhor assumiu, havia uma carência muito grande de investimentos em áreas de infraestrutura do Estado, sobretudo em energia elétrica, porque a parte do Parque Industrial do Rio Grande do Sul, que é do 4º Distrito, com frequência, dos meios de semana, parava durante 2, 3 horas porque não tinha energia. Sim, senhor, tudo. Inventou-se até um aparelho sobre o qual se colocava o telefone para quando tivesse linha avisar, né? Porque Exato. não havia também. Você viu assim, Caxias, que é essa glória, né? Quase meio século Caxias, depois, essa glória. Caxias não estava ligado à rede. Eram alguns locomóveis que moviam as indústrias próprios, né? A energia era madeira, era lenha, compreendeu? E uma pequena usinazinha, compreendeu? Que tinha sido feita pelo Dr. Celeste Gobato lá, hidráulica, de energia hidráulica. E o mais eram locomóveis, compreendeu? Caxias não tinha energia e aquela gente espetacular, igual tinha já uma indústria que era de se respeitar na época já. O Estado Governador, investiu aí, pesado. O Estado investiu pesado nesses 2 setores ao longo de quase 3 décadas. E hoje se procura desqualificar a presença do Estado nessa área ou em outras áreas de infraestrutura. Como é que o senhor analisa esses 2 momentos? Bom, eu acho isso uma loucura. Isso aí... Que está vendo, né? Há uma música caribenha que diz: o que é que se passa? La banda está borracha, la banda. Olha, parece aquela música, sabe? O que está acontecendo com o nosso país? É uma coisa contra a lógica. Isso que nós estamos fazendo. Nos Estados Unidos, as usinas hidráulicas pertencem ao Estado. E mais, sabe que é o Exército que controla as usinas hidráulicas nos Estados Unidos, das quedas d'água, e controla também as represas. Quer dizer, são estatizadas lá na meca da globalização, de tudo lá. Agora, as termoelétricas não, são particulares.
Mas exatamente sobre isso, governador. A ITT, que foi realmente na encampação telefônica a maior reação, já porque era o governo Jango, eles tinham. Mas a ITT, o senhor foi até muito generoso, ofereceu à ITT 25% da companhia de telecomunicações. Eu fiz eles é que não aceitaram, possíveis. de jeito nenhum, não aceitaram o laudo arbitral. Aliás, o laudo era o professor Lessenhier de Faria que representava o Estado, exatamente. Que era do PL, não era do seu partido. Quer dizer, a ITT reagiu e não aceitou. Ele era do UDN. O DN, o PL, coisa assim. Sei que era um não adversário, aceitou a participação. Né? Foi meu diretor. Deixou o Estado sozinho. Porque estava realmente de má intenção. Vivi dessa experiência, compreendeu? Porque, como eles não aceitaram nada, nós tínhamos o chamado tombamento, a avaliação. Entendeu? Como eles não aceitaram nada, não quiseram cooperar, não quiseram colaborar conosco, eu achava que dentro da visão estratégica, viu, do controle da América Latina, não interessava a esse controle o crescimento da indústria aqui. Veja bem, essa é a minha conclusão. Hoje, de longe, eu chego a essa conclusão com bastante segurança. Não interessava, nessa visão estratégica, o crescimento da indústria aqui. Sabe por quê? Devido à posição estratégica do Rio Grande do Sul. Diante da questão do prata e da questão dos mercados do centro meridional, da parte meridional do nosso país. Claro, eles iam imaginar que isso aí ia ter transporte, que isso aí ia ter, compreendeu como é? E a população que o Rio Grande do Sul possuía, de muita base, compreendeu? Vamos dizer, como um potencial de desenvolvimento humano aqui muito grande, compreendeu? Porque nós tínhamos aqui uma população que era essencialmente, quase, em poucos anos, 1 milhão de origem alemã, 1 milhão de origem italiana, 200 mil, talvez, de origem polonesa, e tínhamos aqui cerca de 6 milhões. Né? Íamos ter rapidamente 6 milhões de origem portuguesa e espanhola. Quer dizer, uma população que tinha uma base cultural, como eu, familiar, que lhe dava um fundamento muito grande, já tinha quase que uma vocação, entendeu, para o desenvolvimento. Não convinha a eles isso aqui. Por isso, não se interessaram em dar energia, ponto primeiro. Assim também as comunicações. Então, nós vivemos aquela experiência ali, que eu, naturalmente, diante da má vontade deles, bom, agora eu vou apertar. Tínhamos o tombamento, tínhamos a legislação brasileira, compreendeu, sobre aquilo. Eles tinham questões por toda parte, esses concessionários estrangeiros, e o governo federal, sempre sensível às pressões que vinham de fora, foi concentrando a legislação na mão do governo federal. Porque, a rigor, compreendeu, deviam ser concessões dos estados. O Brasil era uma federação, mas o governo federal foi concentrando, viu, a legislação e as decisões na mão dele. Então, nós aqui fizemos o seguinte, bom, esse acervo vale tantos milhões de dólares, segundo o levantamento que fizemos. E eu passei a fazer os descontos. Primeiro descontei as chamadas plantas doadas. Se alguém quisesse fazer uma extensão de rede, um loteamento aí, alguma coisa, compreendeu? Tinha que fazer e doar para eles. Nós descontamos isso porque não pertencia a eles, que era uma coisa da comunidade. Descontamos aquilo ali. Segundo, descontamos a indenização do pessoal. Porque se ia passar aquilo tudo para nós íamos assumir aquele ônus que, a rigor, pertencia a eles. Eles tinham que nos entregar a empresa limpa. Se nós íamos pagar o que valia aquilo, materialmente. Descontamos as indenizações de pessoais. Depois fizemos o desconto do usufruto do material, porque cada máquina, cada fio, cada, compreendeu, transformador tem uma vida.
E a população já vinha pagando na tarifa aquilo tudo. Então eu descontei aquilo tudo e sabe que eles ficaram... e descontamos também lucros indevidamente enviados para o exterior, porque a legislação previa, não pode mandar mais que 12%. Aí sobrou um cruzeiro. Aí, não, sobrou menos. Não sobrou eles tinham que menos, nos era pagar. negativo, o cruzeiro foi Eles simbólico. tinham que nos entregar tudo e nos pagar ainda. Parece que não adiantou, né, governador? Porque logo depois a justiça no governo... não ia concordar com aquilo, então fixei num cruzeiro. E desapropriei por um cruzeiro, e você sabe que a justiça deu, porque não tinha como deixar de dar. Tal a comprovação. Mas havia um detalhe. Você permite que eu conte esse detalhe, porque vocês nunca mais vão esquecer. Os que estão nos acompanhando. Você sabe que estava no governo federal o presidente Juscelino. Entendeu? Bom, eu tinha sido prefeito, me elegia no tempo dele, entendeu? E quando ele foi eleito também foi que eu me elegi prefeito. Pois eu fui candidato a governador 3 anos depois e ganhei as eleições. Então ele estava lá. E as minhas relações com ele sempre foram complicadas, mesmo como prefeito. Ele estava mais atento a Brasília, atento àquele triângulo, São Paulo, compreendeu? Minas e Rio. E nós estávamos na periferia, compreendeu? E o Nordeste se queixando, e nós também. Lá ele arrumou o Celso Furtado, e fizeram um plano lá, e nós aqui, compreendeu? E eu também não queria criar problema para o João Goulart, que era vice-presidente, compreendeu? Fazíamos o que podíamos. E eu fui verificar pela legislação que para eu expropriar aqui, para eu encampar, eu precisava de um autorizo do governo federal, do presidente da República. E eu digo, bom, essa vai ser dura, mão, que o Juscelino não vai me dar. Ele já estava ligado, capital estrangeiro e coisa e tal e coisa daquilo. Eu digo, ele não vai me dar isso aí. Bem, eu vou tentar. Havia uma visita dele programada para Pelotas. Eu digo, bom, eu vou fazer com que essa recepção ao Juscelino seja uma coisa espetacular. Vem ele e o Jango, e nós vamos botar aquele povo a recebê-los. Tinha um negócio lá na universidade, lá na escola de agronomia, compreendeu? Que ele tinha que assinar. E... Eles chegaram, Pelotas inteiro estava na rua. Então, os dois ali pareciam 2 romanos, compreendeu, naquele jipe, ali, o presidente e o vice-presidente, aclamados por aquele povo, compreendeu? Então, aquilo encheu o coração do Juscelino. Eu fui ali com eles também, entendeu? Depois, ele teve um grande almoço e eu programei dele ir descansar depois do almoço, tirar uma cesta na casa de um amigo nosso, que era um empresário lá, que tinha uma casa muito boa, compreendeu? Então, ofereceu e levamos o Juscelino para descansar lá. Então, o Juscelino não chegou, ele tinha o costume de chegar, quando sentava, logo tirava o sapato, entendeu? E botava, às vezes, um pé para cima, assim, entendeu? Ele tirou o sapato, sentou ali. Eu digo, olha, presidente, então antes do senhor ir descansar, eu tenho aqui uns expedientes, autorização para um financiamento na Caixa Econômica, eram uns oficiais do Exército, oficiais da Brigada, mais uns funcionários, eram uns 8 ou 10 expedientes, compreendeu? E entre aqueles expedientes estava o pedido de autorização para expropriar. Quando chegou naquele expediente, eu mostrei lealmente a ele, o presidente, esse aqui é diferente. Mas eu quero pedir que o senhor assine, me autorize, porque eu quero também assumir consigo o compromisso de que nós vamos chegar a um entendimento a esse respeito do sistema elétrico aqui. Quero que o senhor me autorize porque vai aumentar o meu poder de barganha. Que eu vou chamar esse pessoal, eu vou dizer, olha, eu estou autorizado, e faço um último apelo aos senhores para concordarem num acordo com o Estado e vamos desenvolver o setor. Ora, se em último caso, presidente, eles não concordarem,
eu vou ao judiciário e vou propor de fazer um acordo com eles, mas no judiciário. Vou ficar com esse acervo todo, mas no judiciário, porque eu não posso estar comprando diretamente, porque isso ficará muito feio. O Juscelino pensou um pouquinho e disse, tá, é daqui que eu vou assinar. Assinou. Autorizo Juscelino Kubitschek. Eu ali já passei para outro papel e já digo, não vou pensar muito nesse assunto, porque ele se arrependa. Bom, escute lá. Quando eu decidi encampar, digo, bom, eu sinto que eles estão muito calçados lá em cima. Então marcamos o Diário Oficial para correr às 7 horas da manhã. Preparamos tudo antes das 7, compreendeu? Eu assinei aqueles atos, foi para o Diário Oficial, começou a correr e eu mandei um oficial da Casa Militar na casa do diretor americano que estava aqui. Então, quando ele recebeu em casa a comunicação de que eu havia decretado a encampação, dentro da lei, corretamente, e que já estava na mão do juiz, eu mandei entregar também às 7 horas na casa do juiz. E o Diário Oficial correu às 7 horas. Veja bem, às 7 horas. E no rádio também foi dado às 7 horas. Pois bem, você sabe que às 7h15 o Juscelino estava no telefone. Naquele telefone precário, compreendeu? Que eu fui lá nos Correios de Telégrafo para poder falar com ele, porque não funcionava o sistema. Fui lá nos Correios de Telégrafo. Em 5 minutos eu fui lá. Sabe o que ele me disse? Diz, o Brizola, você usou aquela autorização? Eu digo, usei, presidente. De acordo com o que ele disse, nós vamos agora para um acordo. O Estado vai ficar com esse acervo todo para desenvolver e este acordo nós vamos fazer sob o patrocínio do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai ver essas avaliações, vai fixar o preço e nós vamos pagar. E disse, tá bem, mas sabe por quê? Porque o Chateaubriand chegou aqui correndo, agora de manhã. Não é nada na memória, né, do senhor Assis Chateaubriand, mas isso é um fato. Ele foi acordar o Juscelino cedo. Ele soube primeiro que o presidente da República. Você veja como as coisas têm as suas ligações. Quer dizer, esses grupos confiavam. Porque a Light estaria patrocinando o Chateaubriand. Claro, certamente era um grande anunciante, a explicação sempre é essa, né? Era um grande anunciante que correu para ele e o Chateaubriand foi ao Palácio do Catete, acordou Juscelino e fez ele me telefonar na hora ali. Isso, olha, não demorou 15 ou 20 minutos depois que eu encampei. Eu achei até um mistério como podia ser, tão rapidamente.